E o que custa para um provedor fazer um retrabalho na casa de um cliente? Qual que é o custo hoje, em média, aí? Ele gasta 10, 5 reais no Fast Connector, mas aquele retrabalho custa quanto? Quase eu posso falar que é imensurável. Tá? É imensurável, não tem como dizer, porque o tempo que ele vai lá para refazer um conector, quase ele poderia estar fazendo uma instalação nova ou uma ativação nova. Tá? Não é só o custo do técnico. Não é só o custo do técnico, tá? Mas o custo do técnico para ir lá fazer um chamado técnico, muitas vezes é 30 reais ou mais. Ele Gasolina. Tudo, a mão de obra dele, enfim, a depreciação do carro, tudo. Passa de 30 reais. Um conector, o mais caro que eu já ouvi até hoje é 18 reais. Certo. Tá? Muito mais barato do que... Então, teoricamente, o conector iria resolver o problema. Certo. Tá? Mas a gente sabe que não é bem assim. Né? Hoje também conversei com uma pessoa que ele compra um conector por R$ 2,90. E ele está tendo muito problema. Na verdade, não está tendo muito problema. Ele está deixando de usá-los porque não funciona. Não funciona. Funciona 3 dias, 5 dias, 15 dias no máximo e tem que voltar na casa do cliente. Legal. Tá? Então, acho que pra gente começar esse debate e ele ficar um pouquinho mais claro, a gente tem que começar o porquê que o Fast Connector foi inventado, qual que é a ideia do Fast Connector, né? Porque a gente tem que entender para que ele foi fabricado e ver se a gente está fazendo a utilização certa dele, né? Para depois ver aí se talvez não é o jeito que a gente está fazendo a manutenção do Fast Connector. Qual que é a ideia central do Fast Connector aí pra gente? Primeiro de tudo, né? Um exemplo que eu preciso dar para muitos provedores é um provedor que eu conheço no estado do Rio de Janeiro. Ele foi roubado mais de 10 vezes em um ano as suas máquinas de fusões. Então isso é um problema recorrente, onde né, acaba indo lá fazer uma ativação de um cliente e acaba sendo roubado a máquina de fusão. Certo. Então primeiro que ele veio para acabar com os roubos de máquinas de fusões. Tá? Ele veio para ser uma solução rápida, prática, mas lá nas entrelinhas, para você ter 10 equipes de ativação, você não precisa ter 10 máquinas de fusões. Exato. Tá? Isso acaba custeando, nossa, é um valor muito alto para a empresa. Então ele veio para baratear o custo de ativação. Ele veio para facilitar e não para complicar. Exato. Ele veio para ajudar o provedor a facilitar a sua ativação, tanto na agilidade quanto na qualidade, porque um conector bom ele tem a mesma qualidade do que fazer uma fusão, digamos assim. Tá? Então ele veio para isso. Legal. Ele veio para facilitar a vida do técnico na rua. Não precisar de mais uma máquina de fusão, ter que estar com a bateria carregada. Não, você com uma série de ferramentas você consegue fazer o Fast Connector funcionar. Show de bola. E aí, sobre Fast Connector, tem diferença de qualidade de um Fast Connector AliExpress ou um Fast Connector nacional, homologado? Como é que funciona Onde que a gente vai se basear para ter qualidade, né? Exato. Qual o parâmetro que eu vou ter? Poxa, eu preciso comprar conector, o que eu vou comprar? Como saber se o conector é de qualidade ou não? Como saber se o conector tem qualidade ou não? Hoje a gente sabe que a Anatel é a única empresa, é o único órgão que faz as homologações dos nossos equipamentos de FTTH. Tá? Então, primeiro que a gente pode se basear é se ele tem homologação da Anatel. Certo. Tá? Um conector, teoricamente, que ele é homologado, aquele lote dele ele foi testado e esse lote foi aprovado. Tá? Então, teoricamente, os comprados no AliExpress eles não são homologados pela Anatel aqui no Brasil. Então, a gente sabe que, opa, esse Xing Ling não vai funcionar. Xing Ling é um português que a gente usa, né, para já meio que destinar para esse campo, que é os conectores baratíssimos, muitas vezes não tem marca. Quando tem marca em mandarim, que ninguém sabe ler, não consegue comprar da mesma marca depois. Poxa, eu comprei um conector não homologado, mas ele é bom. Isso acontece também. Certo. Mas quando tu vai recomprar ele, você não consegue, porque você não sabe nem a marca daquele conector. Legal. Tá? Pessoal, tem muita gente que enxerga a Anatel só como um órgão regulador de provedor, de acesso à internet, mas ela tem todo um papel de fiscalização de qualidade de produto. Então, antes de um Fast Connector, um carinha desses aqui, entrar para venda no mercado, tem que passar por uma série de testes no laboratório. Então, por exemplo, eles elevam a temperatura do Fast Connector acima de 70 graus para ver se o plástico dele comporta uma alta temperatura. Muita gente já teve problemas de fazer o Fast Connector, tudo bonitinho,
de noite estragar o Fast Connector, porque esfriou a temperatura e aconteceu algum problema no Fast Connector. Então, são várias questões que a Anatel analisa dentro, não é a Anatel, são os laboratórios credenciados da Anatel, que eles vão falar assim, ó, esse conector tem um mínimo, detalhe, tá? Um mínimo de padrão de qualidade. Tá? Então, se o conector não passa por um crivo da Anatel, com certeza ele vai, acho que já é um primeiro arrastão. Um arrastão. De deixa pro lado, porque esse cara você vai ter retrabalho. Deixa pro lado. Não adianta comprar um Fast Connector de 1,20 no AliExpress e tá toda hora fazendo retrabalho na casa do cliente, porque o retrabalho, além de ter que custar toda aquela manutenção que a gente falou antes, tem um valor que é intangível, que é o cliente que fica insatisfeito. Para pensar, o cliente vai lá, a gente vende internet, tá? Quando eu vendi internet de fibra ótica em 2012, quando eu chegava pro cliente, eu falava assim, ó, vou te instalar a melhor internet do mundo. Te instalando uma internet de fibra ótica, uma internet que nunca vai parar. É a mesma internet que tem no Japão, que tem nos Estados Unidos, que fazia todo um embelezamento naquela oferta de internet e vendia a internet para o cliente. Daí na cabeça do cliente ele vai estar assim, nossa, finalmente vou resolver o meu problema com a internet. Aí ele vai lá, instala a internet e no mesmo dia, ou aqui 2, 3 dias a internet para. Imagina. Nossa, na cabeça do cliente, todo aquele dinheiro, todo aquele marketing que tu fez para convencer ele a comprar uma internet de fibra ótica, se pagou adesão ou não, vai tudo por água abaixo a hora que a internet cai. Então, às vezes, economizar aí 2, 3 reais, a gente está falando de 3 reais, de 4 reais, 5, dependendo da diferença dos conectores aí, às vezes é muito mais caro, às vezes não, é muito mais caro do que a gente começar a fazer os primeiros parâmetros de qualidade. Lembra que o objetivo dessa live de hoje é como acabar com os problemas de Fast Connect. Então a gente vai dar toda a direção para vocês de o que vocês têm que fazer para acabar com o problema. Se vocês quiserem acabar com o problema, faz o que a gente está falando aqui, que com certeza vão acabar. Agora, se vocês não fizerem o que a gente falar, os problemas podem continuar acontecendo dentro do provedor, né? Porque se a gente passar a instrução e isso não acontecer, isso acontece muito, inclusive nós estávamos tendo treinamento essa semana e teve um aluno que falou que tinha comprado mais de 1.000 e poucos conectores do AliExpress e realmente não estava funcionando a grande maioria dele, e aí ele estava lá decidindo o que ele ia fazer com aqueles Fast Connect, ele ia começar a comprar lotes novos porque ele já tinha feito as contas que não valia a pena. Um detalhe disso que você está falando é que quando a gente compra um blister de conector com 10 conectores, por exemplo, isso aqui é um exemplo, tá, pessoal? Desses 10 que veio do AliExpress, provavelmente 4 deles não vão funcionar. Certo. Então a diferença de valor que tu acabou de falar em 3, 5, 6 reais, na verdade ela aumenta, porque se tu for ver um conector que custa 15 reais, mas você comprou 10 e os 10 funcionaram, eles custaram 15 reais cada um. Agora, um conector que custa 8, mas de cada 10 funciona 6, o valor dele aumenta. Certo. Então tem mais isso ainda. Certo. Tá? Então, eu acho que o primeiro ponto, né? Primeiro ponto, não adianta a gente ensinar a melhor técnica possível para vocês montar um conector, que a gente vai mostrar para vocês, e já posso adiantar para vocês que não é só colocar o fiozinho lá dentro e cuidar com o gabarito, tem um monte de detalhes que provavelmente vocês não sabem, a gente vai ensinar para vocês já. Então não adianta a gente ter toda a técnica, saber onde colocar, fazer tudo bonitinho, se o conector é ruim. Se o conector é ruim, vocês podem chamar o Fiorini, que não vai dar conta, tá? Então é a primeira coisa, mas não é só isso. A gente tem mais uma série de instruções para passar para vocês aqui, beleza? Então assim, o primeiro ponto é um conector de qualidade e nosso fator mais fácil hoje seria o mínimo um conector homologado. Homologado pela Anatel. O mínimo. O mínimo. Mínimo conector homologado pela Hoje a gente tem várias marcas no Brasil que estão homologando seus conectores. Há um ano atrás, 2 anos atrás, quando a gente começou a ministrar treinamentos, eram poucas as empresas que tinham seus conectores homologados. Hoje a gente tem uma variação maior assim, já de marcas homologadas. Legal. Tá? E se nós falar aqui de conector, vamos um pouquinho mais a fundo no conector. Tem algumas características do conector, alguma coisa que a gente pode começar a se basear, além da Anatel, para falar assim, esse conector eu não vou pegar, esse conector eu vou pegar. Tem algumas coisas que a gente pode fazer? Então, Matheus, pessoal lá de casa, existem alguns modelos de Fast Connectors que eles têm uma espécie de trilho, ou um carrinho, que a gente chama. A câmera mudou aqui, então eu vou mostrar um exemplo aqui, por exemplo, que é esse trilho. Esse trilho aqui ele é encaixado embaixo de um Fast Connector, aqui, e quando a gente vai trazer o cabo drop, ele vai escorregar nesse trilho e vai encaixar dentro do Fast Connector. Certo.
Isso aqui acaba com um problema gigante, que é de você não poder errar o furinho ali onde que você vai colocar a fibra ótica, tá? Nem dá pra pegar, a câmera não pega não aqui. vai pegar. Tá? Ó. É um furinho minúsculo que se você ralar a ponta da fibra ótica nesse furinho, ela não vai funcionar. Imagine que você pegou uma fibra, você decapou a fibra, você limpou ela com óxido propílico e aí você clivou a fibra. A fibra tem 9 microns de diâmetro no núcleo dela. Tá? Então imagina bater 9 microns de diâmetro na parte interna do Fast Connector. Esquece, volta e faz de novo, é o que eu falo no treinamento. Você acha que vai funcionar, poxa, eu só encostei. Não adianta, você vai colocar lá dentro, vai gastar o gel que ele tem lá, quando você tirar para fazer de novo, você vai tirar ouro, 50% do gel, no mínimo, tá? Então, não dá para ralar a ponta da fibra. Esse carrinho aqui, esse trilho, ele elimina o primeiro problema, tá? Então, a primeira coisa que a gente buscaria num Fast Connector bom é ter o carrinho para levar a fibra dentro, para quando a gente colocar a fibra, ela não bater na parede do Fast Connector. A gente vai deslizar ela para dentro do conector e ela já vai andar na direção correta. A gente não vai ir lá com as mãos tentando colocar igual uma linha na agulha. Tá? Então aqui ele fica mais fácil. Tá? Tanto que hoje tem muitos provedores que eu conheço, por exemplo, que fazem o Fast Connector em cima do poste. Tá? Não é uma prática que eu indico fazer, tanto porque hoje essa pecinha aqui, que é o clivador, né, você mudou a câmera, ela caiu no chão, ela deixa de funcionar. Então, fazer conector em cima do poste não é uma prática muito indicada. Tá? Legal. Show de bola. E agora tem mais uma questão. Gabarito. Né? Agora a gente vai mexer numa ferida. A gente se fala muito que na hora de fazer o Fast Connector, a gente tem que usar o gabarito. Tem um gabarito aqui? Tem. Vou pegar um gabaritinho aqui para mostrar pro pessoal. Isso aqui vem junto nos Fast Connectors que vocês compram, tá? Então sempre que você comprar um Fast Connector, vem junto. Só que tem um detalhe sobre o gabarito que muita gente não sabe. Qual que é o detalhe, Fiorinho? Primeiro de todos, que tem alguns que não vêm junto. Tá? Ó, eu tenho um kit aqui, que ele tá grampeado aqui, o processo de qualidade dele, vocês podem ver. Tá? Que não vem nem o datasheet dele, ou seja, a gente não sabe a medida que a gente precisa decapar, tá? Não sabe o tamanho da fibra que a gente precisa cortar, e ele não tem o gabarito. Tá? O que acontece? Nem todo Fast Connector é igual. Tem Fast Connector com o gabarito, vocês vão ter que cortar uma certa quantidade de milímetros, outro gabarito vai ter que cortar uma outra quantidade de milímetros, só que a gente geralmente faz o mesmo corte para todos os tipos de Fast Connector. Então, se vocês cortar um Fast Connector, o gabarito menor e botar um Fast Connector que era para ser maiores, vai dar problema. Tá? Sim, com certeza. Eu tenho aqui, desculpa, Matheus, eu tenho aqui diversas marcas de conector, tá? Se você quiser mudar a câmera para cá, eu tenho diversas marcas de conectores aqui, tá? E a diferença da quantidade de fibra que cada um deles precisa, Matheus, é minúsculo. Por exemplo, um modelo 29 milímetros de fibra, o segundo modelo 31 milímetros de fibra, 21 com 10, 31 milímetros de fibra, ou seja, 29, 31. Tem um aqui que era 30 milímetros de fibra, ou seja, muda 1 milímetro, tá? O problema principal dos conectores não homologados pela Anatel, tá, é o gabarito que vem junto aqui, o datasheet, desculpa, que vem junto com essa caixinha aqui, que vem o seu gabarito junto. Esse gabarito ele vem numa medida errada, Matheus, tá? Eu investi num alicate aqui da Gedore, ó pessoal, os que me conhecem sabem que eu gosto da Gedore. Então eu tive que investir num alicate de bico da Gedore para conseguir acessar o gabarito que vem junto com o Fast Connector. Não sei se está pegando aqui, ele tem uma pecinha de metal. Ó, essa pecinha de metal aqui, muitas vezes a gente tem que sacar ela e colocar ela 1 ou 2 milímetros para frente ou 1 ou 2 milímetros para trás. Como que a gente faz isso? Tá? Primeiro a gente precisa comprar um conector que venha com o gabarito e que venha com o datasheet. Primeiro tem que saber qual que é o datasheet dele. Qual é o tamanho que ele indica usar, real. Né? Isso ele vai indicar no seu datasheet. Ok. Tá? Então, por exemplo, aqui a gente tem um datasheet e ele diz o seguinte: 19 mais 12. 19 milímetros com 12. Tá? Ok. São 31. 31 milímetros de fibra.
Neste tipo de gabarito, eu não tenho como saber enquanto que ele está aqui, a medição dele. É impossível saber, ele não tem uma fita métrica aqui em cima dele. Exato. Então eu tenho aqui, em alguns clivadores, vem junto com ele, que é um gabarito regulável. O que eu faço com esse gabarito regulável? Eu pego o meu datasheet, confiro quantos milímetros eu preciso ter aqui da ponta do meu drop até a ponta da fibra, 31 milímetros. Então eu coloco ele em 31 milímetros, que é aqui, e eu vou colocar ele igualado aqui, ó, de frente para o outro gabarito, que é o gabarito que veio junto dele. Vou colocar esse papel para deixar eles bem retos. E aqui vou fazer uma régua, uma espécie de régua, para ver onde que para ali a medição do 31. Consegue ver no vídeo, Matheus? No vídeo está o seguinte, ó. Opa, mexi no gabarito. Eu estou parando a folha exatamente no 31 do gabarito azul. O gabarito preto, a pecinha de metal que ela dá o limite para o cabo drop, ela está 2 riscos para frente da medição que ela deveria estar. Ou seja, eu peguei um conector novo, com datasheet e com gabarito. Se eu fizer ele vai dar errado. Entendi. Tá? Entendi. Então esse detalhe é um dos mais importantes. A gente conferir se o datasheet condiz com o gabarito que veio junto com o Fast Connector. Tá? Lembrando, pessoal, que uma fibra, o núcleo da fibra tem 9 micrômetros de tamanho. É muito menor que milímetro, tá? 1 micrômetro é 1 milímetro dividido por 1000. Ou seja, 2 milímetros no mundo do núcleo da fibra ótica é muita coisa, tá? É quilômetros de distância nesse mundo. Então, assim, a gente sempre fala que trabalhar com fibra ótica é uma questão delicada, não é trabalhar grosso com fibra ótica, a gente tem que cirúrgico, né? É cirúrgico. O Fiorini sempre fala que trabalhar com fibra ótica é cirúrgico. Uma rede de alto desempenho é cirúrgico. Então a gente tem que tomar cuidado com esses detalhes. São esses pequenos detalhes acabam influenciando nos Fast Connector, na qualidade do Fast Connector que vocês constroem na casa dos clientes de vocês. Então, quando a gente não toma cuidado nesse Fast Connector, a gente não vai conseguir construir um Fast Connector que perde 0.3 dB. Por exemplo, tem gente que fala, Matheus, é impossível fazer um Fast Connector que perde menos do que 3 dB. Tem gente que não consegue fazer um Fast Connector que perde menos de 3 dB. Mas uma conexão de Fast Connector, para vocês terem noção, pode perder no máximo 0.5 dB. Ou seja, da caixa CTO até a casa do assinante de vocês podem ter no máximo 1 dB de diferença. Então, se deu menos 21 na caixa CTO, na casa do assinante tem que dar no máximo menos 22. Não é menos 23, menos 24, menos 25. É no máximo menos 22. 1 dB de diferença. Se passar de 1 dB, a gente construiu uma rede que não está dentro dos padrões e essa rede vai dar problema, vai dar manutenção, vai dar retrabalho, cliente ligando, cliente reclamando e aquela loucura dentro do provedor que a gente sabe como é que funciona. Beleza, então, primeiro ponto, Fast Connector homologado. Homologado pela Anatel para a gente saber se ele tem um padrão mínimo de qualidade. O gel lá dentro dele, né? Se ele tem qualidade, é a Anatel. Certo. Tá? Segundo ponto, conferir o gabarito. Não é só usar o gabarito. Quando é que dava treinamento presencial um tempo atrás, a gente fazia, tem que usar o gabarito. Agora não é só usar o gabarito, é conferir, ver se o gabarito está correto. Com um gabarito regulável desse aqui. E olhando o datasheet dele. Conferindo no datasheet. Isso é uma das importâncias de se usar sempre o mesmo produto, tá? Se vocês usar sempre o mesmo produto, tem muita gente que costuma trocar o produto cada vez que compra. Agora eu comprei do fulano de tal, agora eu comprei do fulano de tal, porque não tinha em estoque, fiquei sem estoque. Vamos se programar antes e vamos comprar em grande quantidade de um fabricante só, sempre o mesmo Fast Connector, que daí o problema de gabarito já acaba. Eu estou escutando os meus alunos do outro lado da câmera falar assim, o meu problema não é eu, o meu problema é o meu fornecedor. Aí a gente entende isso também, né, Matheus? Aí a gente tem que vir com um processo de planejamento de projeto para a gente saber o que a gente vai usar 3 meses antes. A gente não pode saber o que a gente vai precisar amanhã, a gente tem que ter um planejamento. A gente fala muito de planejamento aqui na Fiber School, de saber o que tu vai usar aqui 3 meses. Os grandes provedores, as grandes telecoms, elas estão planejadas 3, 4, 5, 6, 1 ano na frente, já sabem o que vão acontecer. Então elas compram barato, a gente vai comprar Fast Connector das melhores marcas, em grandes quantidades, por R$15 a gente compra um Fast Connector de extrema qualidade. Tá? Mas aí a gente tem que se organizar e comprar isso antes. Tá? Então, primeiro, Fast Connector qualidade. Segundo, conferir o gabarito. Certo. Agora o terceiro,
vem um detalhe da montagem, né? Certo. Esse Porque detalhe... tem um monte de vídeo na internet, no YouTube, que mostra como fazer um Fast Connector. Só que tem um detalhe aí que o pessoal não pega na hora de fazer o Fast Connector, que não interessa se o Fast Connector é de boa qualidade, você conferir o gabarito. Se você fizer errado a montagem dele, vai acontecer, a fibra lá dentro vai quebrar. Então a gente tem que ter um cuidado na hora de fazer a montagem. A gente não vai passar todo o processo de montagem, né, desde a clivagem e tal, porque isso vocês já estão cansados de fazer, provavelmente, se trabalham com fibra ótica. E tem um monte de vídeo de alta qualidade aí mostrando como que faz o processo de montagem do Fast Connector, a clivagem, esse tipo de coisa. Mas a gente quer passar um detalhe que a gente tem visto aí bastante que acontece. Deixa eu trocar de câmera aqui. Um detalhe que quando a gente começou a ver as primeiras redes óticas lá em 2009, 2010, 2011, a gente aprendeu que a fibra ótica ela era muito sensível. Tá? Ela realmente é muito sensível. Mas se eu pegar aqui, se quiser mudar a câmera, acho que fica até melhor na outra câmera. Isso. Aqui eu tenho um pelo de fibra verde. Primeira mensagem que a gente recebeu, que a fibra ótica ela era muito sensível, muito frágil. A gente tinha medo de pegar na fibra. Então eu queria mostrar aqui para o pessoal lá de casa que se eu enrolar uma fibra aqui numa mão, aqui num dedo, de alguma forma sem nenhuma quina, nenhuma curvatura que ela possa quebrar, e eu tentar arrebentar essa fibra, eu vou cortar minha mão, mas eu não vou arrebentar a fibra ótica. Certo. A fibra ótica ela tem 40 kg de força, certo. Uma fibra. Então, pessoal, o que eu posso mostrar aqui para vocês é que se eu decapar essa fibra, eu vou decapar só um pedacinho dela aqui para o pessoal ver. Tá? Essa parte está decapada. Agora, essa parte eu enrolo no meu dedo e puxo. Ou seja, 1 quilo, 1,5 kg no máximo ela aguentou, ela suportou. Decapada. Ou seja, o acrilato, que é a tinta que faz a composição aqui da fibra, a camada externa da fibra ótica, é ela que dá a resistência para a fibra ótica. Tá? Então pensam nisso. Agora eu vou mostrar a resistência e a elasticidade dela também, né? Isso, a elasticidade dela também, porque a gente consegue fazer curvaturas aqui com ela, que sem o acrilato ela quebraria muito mais fácil. Certo. Tá? Então um dos problemas de manutenção na casa do cliente, ter que voltar lá, eu escuto muito, é o seguinte: a minha fibra está quebrando dentro do conector. A fibra quebra dentro do conector. O meu conector está quebrando a fibra. Não é o conector que está quebrando a fibra. Você pode fazer errado o processo de montagem dele até do conector homologado pela Anatel e ela vai quebrar da mesma forma. Então muda a câmera para cá. Eu vou mostrar aqui. Deixa eu pegar um novo pedaço de drop. Eu vou cortar aqui separando o elemento de tração do cabo drop. Assim. Eu vou passar uma Phillips aqui. Quanto mais fina, melhor, para esse cabo não torcer. Eu vou cortar o elemento de tração porque ele não precisa mais. Eu vou decapar a minha fibra. Desculpa, decapar o meu cabo até aqui no final desse gabarito. Morder até o final, soltar a metade e aí puxar. Agora o detalhe vem. A maioria dos técnicos, eles decapam a fibra aqui, da ponta do cabo em diante. Certo. A maioria dos técnicos que estão assistindo a gente aqui agora ao vivo, eu acredito que eles são de campo, eles já tiveram algum vínculo, digamos assim, com o Fast Connector. Certo. Então todo mundo sabe que lá dentro do Fast Connector a fibra vai ter que ficar com uma leve curvatura. Tá? Ali embaixo é melhor. Uma leve curvatura. Tá? O detalhe é o seguinte, essa curvatura que a fibra precisa ficar lá dentro do conector, essa curvaturazinha aqui que a fibra vai ter que ficar, se ela já estiver decapada, daqui em diante, ela vai quebrar. Certo. Qualquer mexida na ONU, qualquer mexida no conector, ele vai quebrar a fibra dentro do meu conector. Então o segredo aqui, o macete é colocar esse meu cabo encaixado dentro do meu gabarito, assim, tá? Certo. E eu decapar a minha fibra do meu gabarito em diante, que seria daqui, assim.
Ah, mas ele ficou 1 centímetro sem decapar. Não tem problema nenhum. Lá dentro, quando a gente clivar, pode perceber que no clivador, aqui falta limpar com óxido isopropílico, tá, pessoal? Não pense que eu estou fazendo errado. A gente consegue ver que da lâmina até a parte que ficou com o acrilato ainda tem 1 centímetro ali. Certo. Então, pode ser feito dessa forma. Certo. Tá? E deve ser feito dessa forma. Esse é um dos problemas, Matheus. Não decapar a fibra da ponta do cabo drop. Esse meu cabo ele precisa entrar no meu gabarito e eu decapar a minha fibra do gabarito em diante. Muito bom. Ó, já chegamos no terceiro ponto. Primeiro ponto, Fast Connector de qualidade. Segundo ponto, conferir o gabarito com o datasheet. Terceiro ponto, fazer a montagem do Fast Connector de forma correta. Se não sabe fazer um Fast Connector, dá uma olhadinha nos vídeos por aí e soma com o que o Fiorini passou aqui para vocês, que aí a montagem vai ficar excelente. Aí não vai ter problema de Fast Connector quebrado. Isso. A não ser que o cliente mexa. Como que a gente faz para acabar com o problema de retrabalho na casa de cliente por Fast Connector quebrado ou alguma manutenção? Muito bem, eu vou ensinar você de casa então a acabar com o problema de Fast Connector com menos de R$1. R$1? Menos de R$1, tá? O problema está aqui, simples e fácil, tá? Não sei se alguém de casa já viu isso, tá? Isso aqui é uma das folhas, das 1000 folhas que foi mandado imprimir, tá? Eu queria até agradecer aqui a Ultra Wi-Fi, lá de Balneário Nosso amigo Rafael. Amigo Rafael. Obrigadão. Obrigado. O Rafael é um aluno nosso, tá? Ele já esteve em nosso treinamento. Já conhece o macete, é um bom Ele adotou a ideia no nosso treinamento. Hoje eu questionei ele mandou uma foto de uma ONU com o lacre. E eu perguntei pra ele, e aí, tá tendo problema? Ele falou, não tem problema. Não tem problema. Tá? O problema é o cliente mexer. E a gente chega lá e fala, olha, alguém mexeu aqui. Cliente nenhum nas minhas... sei quantas instalações eu fiz, o cliente fala, não, realmente eu mexi, vou pagar a manutenção. Não, ele fala que não mexeu, fala que estava assim. Então essa é uma forma da gente provar, essa é uma forma da gente botar medo, essa é uma forma da gente falar, ó, se mexer, a gente vai saber que mexeu, tá? Como é que a gente faz aí? Bota um lacre aí, vamos ver se a gente consegue fazer. Bom, muda a câmera para cá. Eu tenho aqui um conector, tá? Deixa eu tirar aqui a conexão. Aqui está o meu Fast Connector. O lacre de segurança, para o pessoal aí de casa, não conseguiu entender direito, não viu direito aqui no vídeo, a câmera está nessa... Tá? Aqui está. É aquele lacre, o famoso casquinha de ovo, para quem já trabalhou com informática. É aquele lacre que antigamente vinha atrás dos computadores da Magazine Luiza, que se a gente mexesse, só de olhar para ele, ele já arrebentava e a gente já perdia a garantia. Então esse lacre ele vai vir aqui, ó, colando o Fast Connector na ONU. Desta forma. Certo. É isso, o cliente remover. A gente vai ter como provar que o cliente mexeu, tá? Um detalhe bem importante, Matheus, que a gente tem que falar aqui, tem que frisar muito, é como fixar essa ONU na parede. Por isso que eu trouxe esse modelo de ONU aqui que o Rafael também me cedeu. É um modelo de ONU que ele vem com essa mini PTO, é uma PTO específica já para a ONU. Então a gente vai prender a ONU ou com dupla face, o suporte com dupla face ou com parafuso, que seria o melhor, né? E aí a gente só vai encaixar a ONU aqui desta forma. Certo, muito bem. Aqui. Vou virar a câmera aqui. O que acontece? Não adianta só a gente botar o lacre, tá? Por quê? Porque se a gente botar o lacre e botar em cima da mesa, o cliente vai quebrar esse negócio aqui de alguma maneira, tá? Porque o Fast Connector ele é sensível também, tá? Essa peça aqui ela não foi feita para ser mexida. Então não adianta só não estourar o lacre de segurança. A gente não pode ficar causando torção nisso aqui. Então se a gente fizer isso aqui, jogar o ONU em cima da mesa do cliente, deixar o ONU em cima da mesa, da escrivaninha, não sei aonde, vai dar problema, tá? Então não adianta só botar o lacre de garantia. Então tem que botar o lacre, que se remover vai dar, a gente vai cobrar uma multa, alguma coisa assim do cliente, e a ONU tem que ir na parede, tá? Obrigatório. ONU tem que ser na parede com o lacre de segurança. Quer aperfeiçoar um pouquinho mais? Bota um adesivo em cima com as dicas. O logo da tua empresa, né? O logo né? da empresa, telefone para ligar se tiver sem internet, alguma coisa desse sentido, e um aviso falando que se remover o lacre vai ter que pagar uma multa, né, de remoção X reais. Remoção de X reais.
Show de bola, muito bom. Então, eu acho que a gente fez uma cronologia aqui. Fast Connector de boa qualidade. Conferir o gabarito, ver se está no tamanho certo. Se o gabarito tá ideal, tá o que o datasheet está falando, né? Exatamente. Depois, a montagem correta, gente. A decapagem dele com o drop já dentro do gabarito. Para não decapar desde a ponta do drop e naquela curvinha. Se a fibra fizer curva e ela tiver sem a tinta, já nem faça. Tire já e faça de novo o processo para tu não perder o Fast Connector, porque você vai perder ele daqui uma semana, um dia ou 2, 3 dias. Tá? Certo. E por último, botar o ANIL na parede, o lacre de segurança. E agora vai vir minha última pergunta para ti. Essa a gente não combinou, não falou nada antes, não. E aí? Fast Connector, a gente pode reutilizar ou não? Olha que pergunta boa! Essa é a primeira pergunta dos meus treinamentos. Eu só vou esperar para amanhã. Seguinte, responde ela. Tem um detalhe bem importante que a gente não falou aqui, que é da estrutura do Fast Connector. Lá dentro dele, antes do ferrolho, onde que a fibra óptica vai chegar lá dentro dele, ele tem uma gota de gel. Essa gota de gel é o que faz a luz não escapar na ponta do conector, faz ela se confinar para o núcleo do conector. Tá? Quando a gente refaz um Fast Connector, a gente encostou a fibra na primeira vez nesse gel, e quando a gente tira a fibra lá de dentro, eu já ouvi muita gente falar assim, nossa professor, a fibra saiu molhada de dentro do Fast Connector. Tá? Uhum. Tem gel, é um bom sinal se ela praticamente saiu molhada, porque tem bastante gel. O que eu costumo falar também é que se um conector custa R$15, poxa, eu acredito que R$10 é a gota de gel. Uhum. O resto é um pedacinho de plástico. Tá? Teoricamente seria mais barato, né? Então é o seguinte, voltando à pergunta, se pode ou não reutilizar um Fast Connector, um Fast Connector que ele não é homologado pela Anatel, muitas vezes ele nem vem gel. Ou ele vem uma micro gota de gel tão pequena que se a gente colocar a fibra lá dentro e tirar, você tirou mais de 50% do gel. Neste caso de um gabarito, de um conector não homologado pela Anatel, é muito difícil você conseguir reutilizar. Eu digo isso porque eu faço muitos treinamentos com conectores não homologados pela Anatel. Dão 100 alunos por mês, gabarito, conectores homologados, eu iria ter um gasto muito grande. Então, para aprender, eu levo conectores não homologados. E eu tento refazer, e é quase impossível. Certo. Tá? Um conector homologado pela Anatel, ele vem com gel dentro dele. Tá? Você percebe quando você vai fazer ele na prática mesmo, você coloca a fibra e tira, a fibra saiu realmente molhada. Tá? Quando você refaz ele, a fibra sai molhada de novo. Entendi. E você refaz na terceira vez e ele ainda sai molhado. Então, assim, na reutilização de conectores homologados pela Anatel, esse é um índice bem importante, porque a gente pode botar na ponta do papel e falar, opa, peraí, se um conector ele é homologado e ainda pode ser reutilizado uma vez, o valor dele cai, né? Claro, você pode usar ele mais vezes. Então, basicamente é isso. Se você comprar um conector de menos do que R$10, hoje eu não conheço nenhum conector homologado por menos de R$10. Então, teoricamente, a gente pode se basear nessa média de valores, tá? Até R$10 com certeza não é homologado. Hoje à tarde, num grupo nosso de alunos meus, uma pessoa falou, poxa, eu paguei R$13,90 em conectores que não funcionam. Entendi. Tá? Então também tem exceções de valores maiores, tá? Mas um conector que ele não é homologado, ele vem muito pouco gel e na reutilização a gente acaba com o gel. Então é impossível ele dar a mesma quantidade, a mesma potência de sinal da primeira vez. Tá? Quase impossível.